Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa leitura vai ser para todo mundo que tem ascendente no signo de Escorpião. Eu vou explicar rapidinho porque que é uma leitura só sobre o ascendente em Escorpião. O ascendente é a parte do nosso mapa astral no qual a gente está mais consciente, no sentido de que é quase assim como se fosse o carro que a gente escolhe dirigir para movimentar e se locomover na nossa vida. O ascendente tem muito assim de decisão de como a gente se comporta, ele tem a ver com o nosso corpo, com a nossa aparência, mas ele está muito ligado a uma questão consciente de nós mesmos, né? Ao mesmo tempo, daí essa leitura pode trazer elementos que digam se as decisões recentes de vocês estão certas e também ou se existe alguma coisa que daí a questão da sua identidade não consegue lhe permitir de ver nesse momento, tá bom? Esse tarô é grande demais, às vezes ele cai, às vezes ele não cai. Muito grande para minha mão. Vamos lá. Vou começar primeiro com 6 cartas, tá bom? Então vou tirar mais. Essa aqui queria cair. As 3 primeiras cartas que caíram foram Cavaleiro de Paus, Pagem de Espadas e 10 de ouros. É uma combinação muito interessante, gente, porque assim, o Cavaleiro de Paus, geralmente a carta Cavaleiro, ela se apresenta como alguém externo a nós, mas assim, mais ou menos numa característica que a gente está projetando na outra pessoa, tá? Se apresenta como uma pessoa externa a nós, porque também é uma característica que a gente precisa reconhecer que nós temos. E aí, geralmente, o Cavaleiro de Paus, ele se apresenta para nós como uma pessoa que nós dificilmente gostamos, tá? Não é uma pessoa que a gente odeia, também não é uma pessoa que nos prejudica, mas é uma pessoa que nos incomoda. Por quê? O Cavaleiro de Paus, ele meio que dá uma impressão de ter uma vida muito fácil. E aí de ser desinibido, de ser extrovertido, e aí de ter assim, que parece ser aquele tipo de pessoa que simplesmente magnetiza a sorte pro lado dele. Então, não aparenta ter dificuldade, também não aparenta ter responsabilidade, né? É uma figura que nos incomoda por causa disso. Ao mesmo tempo, daí, qual é o ensinamento do Cavaleiro de Paus para nós, né? O que a gente tem que aprender com ele? Em primeiro lugar, o nosso julgamento com relação ao Cavaleiro de Paus, ele geralmente é um julgamento errado, tá? Então, ele se apresenta irresponsável, ele se apresenta meio infantil, sabe? Sortudo demais. Muito porque, na realidade, ele se beneficia dessa imagem, porque dessa forma as pessoas não prestam muita atenção nele ou não levam ele muito a sério. Então ele consegue fazer tudo o que ele quer, inclusive em termos de conquistas, e aí as pessoas não atrapalham ele porque consideram ele irresponsável ou crianção, tá? A ideia daí do que você precisa aprender com ele, né? Aprender com ele no sentido de talvez tenha alguma característica ali que talvez também te beneficie, tá bom, escorpianes? E aí o Cavaleiro de Paus pede pra gente aprender a arriscar mais. Não a ser irresponsável de verdade, mas talvez parecer ser. Talvez vocês estejam num momento que a ideia de dar satisfação para outras pessoas seja importante, independente do que seja, independente daquilo que vocês estão fazendo. E aí o Cavaleiro de Paus convida vocês a pensarem que não precisa
Não tem problema se as outras pessoas estão pensando que a gente tá irresponsável nesse momento. Porque a verdade é que vocês estão trabalhando pra cacete. Porque, tipo, o Cavaleiro de Paus, ele mostra irresponsabilidade, mas ele não é. Ele tá arriscando tudo aquilo que ele pode arriscar. Ele não tá fazendo umas coisas assim, sem pensar. Porque o Pajem de Espadas, ele pode, às vezes, representar fofoca, tá? E aí também é importante vocês saberem que esse tipo de fofoca, ela não é necessariamente nociva. Ela só é um excesso de informação. E aí, às vezes, também é o excesso de informação que você nem pediu para saber, tá? Então, de certa forma, também o Pajem de Espadas, além dessa questão do excesso de informação, é importante saber que ele não tem materialidade. Ou seja, as informações jogadas é meio que palavra jogada ao vento, e aí vai embora, sabe? Ela não consegue se traduzir numa ação, ela não consegue se traduzir em alguma coisa concreta. E aí, gente, com o 10 de ouros, eu acho que de verdade vocês estão num momento de muito trabalho e também de consolidação séria de alguma coisa que vocês estão fazendo. Vocês estão, talvez, num momento financeiro bem melhor do que antes, tá? Bem mais satisfatório do que antes, ou pelo menos tem algum tipo de dinheiro entrando a mais, sabe? Então é importante também que não permita que essa energia fique um pouco mais forte do que o necessário, sabe? Porque daí o 5 de espadas, que eu acho que nesse tarô é muito interessante, porque é, se não me engano, eu sei que essa aqui é a deusa Ísis. E eu acho que Horus tá aqui, ó, é esse pássarozinho que tem uma bolinha na cabeça. O 5 de espadas, geralmente, ele simboliza um momento de conflito, mas um conflito que não consegue ser necessariamente declarado. Eu geralmente acabo falando que é um conflito interno, mas aí é tipo... São questões que, na realidade, nós não queremos trabalhar, né? Talvez que nem eu tava falando aquele negócio sobre dar satisfação para outras pessoas, né? E aí outras pessoas é num sentido bem vago, tá, escorpianes? Bem vago mesmo. Porque eu acho que daí pro núcleo familiar, que é representado pelo Ouros, a família não tá cobrando explicações de vocês, sabe? Porque a família mais ou menos sabe que vocês estão tendo também, trabalhando demais e trabalhando com algum tipo de retorno. Então não tem essa coisa da cobrança familiar. E aí eu acho que essa questão de ter que responder às expectativas ou dar satisfação para outras pessoas é num sentido muito abrangente, como se fosse, sei lá, o grande outro, entre aspas, no sentido de que vocês sempre estão preocupados, mais ou menos, com o que as pessoas vão pensar das coisas que vocês estão fazendo. E aí o 5 de espadas pode ser esse momento assim, vocês estão sempre numa situação de problema ou de conflito não declarado, porque vocês meio que antecipam que tem essa cobrança, que tem essa necessidade de explicar. Só que o 5 de espadas é um conflito interno. Tá bom, gente? Claro que eu não tô descartando por completo que tem essa questão da cobrança efetiva das outras pessoas, mas o que eu tô querendo dizer é que a forma como afeta vocês também é grande, sabe? Eu acho que esse também é o momento daí, talvez, de admitir isso e começar a refletir sobre isso no sentido de que não é necessário responder todo mundo. Porque o 6 de copas e o as de copas também, o 6 de copas, ele geralmente mostra para nós um momento em que a gente acredita que a infância ou que o passado era melhor do que o presente. A gente tem um pouco desse sentimento de nostalgia, sabe? De sentir falta de um momento que não volta mais. Só que aí, apesar daí do 6 de copas, no geral, não ser uma carta negativa, essa questão do passado ser melhor do que o presente, ele infelizmente sempre é uma mentira. Por mais que nós tenhamos problemas no presente.
existe, a vida, querendo ou não, ela se desenvolve razoavelmente para frente. Então, uma outra forma de lidar com essa nostalgia é talvez se permitir brincar com as coisas, se permitir ou até viver a vida de uma maneira mais leve, sem tanta cobrança, porque eu acho que tem muito sentimento bom vindo. 10 de ouros e o as de copas, essa questão de vocês estarem trabalhando bastante com algum tipo de retorno que é diferenciado, isso tem feito muito bem pro emocional de vocês, pro coração de vocês. É um momento que para alguns de vocês, escorpianos, talvez não todos, mas pode ser um momento que para alguns de vocês estejam finalmente se apaixonando de novo, sabe? Então é um momento, na realidade, para vocês se permitirem viver sem tanta preocupação, daí tipo mais ou menos canalizando essa energia assim do passado, de viver ou de se lembrar da infância e tudo mais, daí se permitir viver sem tanta cobrança, sabe? Viver de maneira mais leve. A justiça, 8 de copas, 9 de copas, Jesus. A justiça, 8 de copas, 9 de copas. A justiça é um momento, assim, de lidar com as coisas com diplomacia, né? A carta da justiça, geralmente, em termos de arquétipos, ele está muito conectado com a deusa Atena, que era a principal deusa da mitologia grega, referente à guerra. Mas, no entanto, ela era uma estrategista, ela não saía cortando as cabeças das pessoas, assim, a esmo. Não que ela não gostasse da batalha ou que ela não soubesse lutar de verdade, mas ela prefere ser estratégica e diplomática. Então esse é o momento de saber lidar as coisas com mais diplomacia, mas também reconhecendo internamente que vocês têm energia, capacidade e força o suficiente para vencer a guerra, tá? Então essa situação de de agir com maior diplomacia não é por fraqueza, não é por uma sensação de derrota. É pelo contrário, vocês estão escolhendo usar a energia de vocês para outras coisas. Ao mesmo tempo que o 8 de copas pode ser também um momento que é propício agora, escorpianes, de vocês estarem sim se afastando de alguma coisa. De vocês estarem talvez deixando para lá um grande padrão na vida de vocês. Que eu acho que está muito ligado com essa questão de uma cobrança que talvez não seja... De uma cobrança que eu acho que vocês sentem como uma cobrança social, sabe? Que eu acho que talvez, assim, por exemplo, se alguém perguntar para vocês, mas de onde é que vocês acham que vem a maior cobrança de expectativa, sabe? Quem é, né? Se vem, sei lá, da família, do amigo, do namorado... Enfim, de onde é que vem? É capaz de vocês responderem, eu não sei, mas eu sinto. É como se viesse quase de todo mundo, sabe? E aí aquela coisa, se vem de todo mundo, então ninguém tá cobrando, sabe? É tipo uma máxima filosófica estranha. Se tudo é alguma coisa, aquela coisa não é nada, sabe? Então esse é o momento para vocês, propício para vocês estarem caminhando para longe disso, sabe? E aí até no sentido de superação, porque o 9 de copas daí ele representa um momento de satisfação e vitória. Ele fala também de um relacionamento amoroso que dá certo, então de vocês estarem bem com alguém, mas também o 9 de copas, e eu acho que principalmente ele é essa satisfação e a segurança emocional que vocês têm sozinhos, apesar do relacionamento, apesar de vocês estarem bem com alguém, sabe? Então, o bem-estar de vocês agora não está pendendo para essa questão, mas essa questão também pode estar se desenvolvendo junto de maneira orgânica. Tá bom, pessoal? Eu acho, assim, para vocês, escorpianos, que no geral é um momento de continuar trabalhando
porque isso tá trazendo um certo tipo de renovação emocional para vocês estão se sentindo emocionalmente mais seguros do que antes e felizes, sabe? Então é o momento de continuar trabalhando, mas tendo consciência de que essa cobrança que vocês sentem de fora é o momento de deixar para trás, sabe? E aí viver também com mais leveza e não tanto assim viver a expectativa da cobrança dos outros. Tá bom, gente? Bom, escorpianes, era essa a leitura de vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima leitura, pessoal. Tchau, tchau.